Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao capítulo de introdução, tá? Agora com a aula 3. O que nós vamos ver nessa aula? A diferenciação de transformações físicas e químicas, ok? Bom, as questões dessa aula, o que elas seriam, né? Primeiro, como que eu sei que uma transformação química está acontecendo, certo? Aí eu vou sempre me perguntar duas questões, né? Uma, será que houve algum tipo de mudança, né? Por exemplo, da substância? Será que gerou, né? Que se originou uma nova substância que ainda não havia naquele sistema? Ou ainda, né, pode ser que nitidamente a gente não consiga verificar, né, que houve realmente a formação de uma nova substância. Mas será que houve pelo menos a transferência de elétrons entre os átomos? Então essas são as duas coisas principais que a gente vai tentar responder, né? Além disso, a gente vai comentar a respeito de alguns indícios, né, de que uma transformação química pode estar acontecendo no sistema. Que indícios são esses, né? Então eu vou me perguntar, será que houve precipitação de sólidos, né, depois que eu misturei, digamos assim, dois componentes? Será que eu observei algum tipo de mudança de cor, odor ou de sabor? Será que houve a formação, né, ou a liberação de gases e vapores? E ainda, houve, né, algum tipo de liberação ou de consumo de energia? Então, essas são as coisas principais que eu avalio, né, para verificar se houve uma transformação química. Óbvio que não significa, né, que necessariamente se algo disso acontecer, de fato eu estou falando de uma transformação química. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês que vai auxiliar vocês um pouco, né, nesse raciocínio a respeito disso, tá? E para finalizar, a gente vai comentar a respeito das transformações físicas, né? Então, se eu, né, digamos, não tenho uma transformação química ou não consigo descobrir, né, como que eu sei, então, se a transformação é física, por exemplo, e não química, tá? Então, essas são as principais questões. Começando pela primeira, então, como que eu sei que uma transformação química está acontecendo, tá? A primeira coisa que eu vou verificar, que é a mais simples, né, é se houve, por exemplo, a quebra ou a ligação, né, entre átomos, né? Ou seja, imaginem que eu tenho uma determinada molécula aqui, nessa aqui eu tenho dois hidrogênios, um está ligado no outro, né? A partir do momento que em qualquer transformação houve a quebra da ligação entre átomos, eu já sei que eu tenho uma transformação química acontecendo, tá? Além disso, se eu observei, né, que houve, vamos supor, a ligação entre átomos, às vezes é isso que eu vou verificar, né, não houve quebra, mas houve pelo menos a ligação, de novo, já sei que eu tenho uma transformação química. Bom, às vezes isso não é muito nítido, né? Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente não observa de fato assim a quebra, né, da ligação ou a formação da ligação. Então, o que eu vou avaliar? Será que houve algum tipo de transferência de elétrons entre átomos? Então, o que a gente sabe, né? Nós sabemos que nós temos um átomo. Esse átomo, ele tem um núcleo, tá? Vamos supor que esse seja o núcleo, e nós sempre temos vários elétrons que estão ali se movimentando no que a gente chama de eletrosfera, que é aquele espaço, né, que eles ficam ali se movimentando, certo? Então, imaginem que vocês têm dois átomos próximos um do outro, tá? A partir do momento que for verificado que pelo menos um elétron, por exemplo, passou de um átomo para o outro, nesse momento, né, eu já tenho uma transformação química, tá? Então, essas transformações a gente observa o que, na verdade, né? Geralmente é justamente essas transferências de elétrons. Então, às vezes o que acontece é do elétron ser, né, por exemplo, saltar, digamos assim, de um átomo para o outro, né? Geralmente nesse caso eu formo algum tipo de íon, né, que é aqueles lá que daí teria, né, uma carga positiva, aquele que perdeu o elétron, e uma carga negativa, aquele átomo que ganhou o elétron, né, ou às vezes eu tenho também o compartilhamento de elétrons, né, que é a característica das ligações covalentes, por exemplo.
tá? Então, é sempre que eu envolvo essa transferência dos elétrons ou esse compartilhamento, é que eu estou falando, então, dessas transformações químicas, tá? A questão é que eu sempre vou originar uma nova substância. Mesmo que seja, assim, qualquer alteração que eu tive a nível atômico, né? Eu já posso dizer que essa outra substância que foi gerada, mesmo que seja um único átomo, né, que recebeu ou perdeu algum elétron, já é uma nova substância, tá? As transformações químicas, nós sempre vamos, por exemplo, descrever elas por meio de uma equação, tá? Que a gente chama de equação química, que aqui nós temos um exemplo. Qual é a característica dessa equação química? Então, a gente sempre vai observar, por exemplo, né, antes de uma seta, né, alguns átomos, por exemplo, ou moléculas, tá, que nós vamos chamar esses que estão antes, né, de reagentes. Então, são aqueles, né, que estão se misturando, que estão reagindo entre si, ou pode ser somente, às vezes, uma molécula, né, mas é essa que está se transformando em alguma outra, tá? Então, esses aqui são os meus reagentes, e esses reagentes, eles se transformam em alguma outra coisa, uma coisa diferente, né? Ou seja, os meus produtos, tá? Então, numa equação química, eu sempre vou ter antes, né, no começo da equação, quem está sofrendo a mudança ou reagindo, e no final, o que foi gerado. Quando eu falo de uma transformação física, por exemplo, né, eu não vou ter como escrever essa equação, tá? Então, a gente vai observar que isso não é possível, por quê? Porque o que eu tenho antes é o que eu tenho depois. Então, não faz sentido eu escrever uma equação, tá? Então, nas equações químicas, a gente sempre vai representar desse jeito. Então, se vocês olharem uma equação química, vocês já vão saber, é uma reação química que está acontecendo, tá? O que mais que a gente pode analisar nessa equação química? Então, eu já vou dando algumas características para vocês aqui, tá? A primeira coisa, obviamente, são as moléculas que eu tenho que estão reagindo, né? Aqui vocês podem ver que existe um subscrito, né? Vamos supor nesse exemplo aqui um G e ali no outro lado um L. Isso significa o estado físico da matéria, né? O estado daquele componente, tá? Nem sempre nas equações está descrito, né? Mas se vocês verem esse G, esse L, né? Ou um S, que é o sólido, né? Significa o estado físico, gasoso, líquido, sólido, tá? Às vezes vocês vão ver um AQ. O que significa isso? Significa que aquela substância, ela está dissolvida em água, ou seja, ela está na forma de uma solução aquosa. O que mais que vocês vão observar, tá? Essencialmente, esse H2 é a molécula que eu estou reagindo e esse O2 também. Então, aqui nós temos o exemplo, ó. H2, tá? Então, é o hidrogênio na sua forma, né, como ela está originalmente no ambiente, que seria dois hidrogênios ligados um no outro, formando essa molécula do H2. Vocês vão ver mais pra frente, né, eu vou ensinar vocês como que eu sei, por exemplo, que esses hidrogênios, eles fazem somente uma ligação entre si, tá? Então, isso a gente vai aprender depois. Mas, enfim, tem a minha molécula aqui de H2, ok? Tá. Então, eu tenho um H2 aqui. Opa, tem um H2. Aí, ali tá dizendo que eu vou reagir isso com um O2. Então, está aqui, tá? Mesma coisa, tenho dois oxigênios, um ligado no outro, né? E nos capítulos mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês como que eu sei que forma duas ligações aqui, agora não uma mais, tá? Isso a gente vai aprender por quê. Mas legal, reagiu o H2 com o O2, né? Quando eu reajo esses dois aqui, eu vou obter, obviamente, né, alguma substância que tenha esses dois elementos aqui, o hidrogênio e o oxigênio. Eu não tenho como formar alguma coisa com ferro ou, né, outro tipo de elemento químico. Então, o tipo de elemento químico que eu tenho antes são aqueles que eu vou ter depois da reação química, tá? Se houve uma mudança de elemento químico antes e depois, aí seriam reações nucleares, que é o que a gente não vê aqui. Que aí, essencialmente, eu vou mudar como se fosse, né, substancialmente o átomo a ponto dele virar um outro elemento químico, né? Mas no nosso caso aqui não.
Eu só estou transferindo elétrons de um átomo para o outro. Então, em essência, continua sendo o mesmo elemento. Mas vamos lá. Tem o hidrogênio, tem o oxigênio. Uma das possibilidades, quando a gente reage esses dois elementos aqui, é eu formar a água. Então, a água, nós sabemos que é formada, né, por oxigênio e hidrogênio. Nesse caso aqui da molécula da água, eu acho que todo mundo conhece, né, que ela é feita por um oxigênio e 2 hidrogênios, ok? Então, tem uma molécula de água sendo formada. Mas olha só, nas reações químicas, nós temos uma regra, que significa a lei da conservação da massa. O que quer dizer isso? Como nas reações químicas nós só tivemos, né, a transferência ou o compartilhamento de elétrons, significa que a massa em si do átomo ela não mudou, porque o elétron tem aquela massa muito pequena que a gente já conversou, né? Então vejam só, se o átomo não mudou consideravelmente a sua massa, né, durante a reação química, significa que tudo que entrou deve sair. Então toda a massa de antes da reação tem que estar depois da reação. Ou seja, todos os átomos, né, ou elementos que estiverem antes devem estar depois. Então vejam só, quando eu reajo esse hidrogênio para formar a água, vejam que uma molécula de hidrogênio inteira vai ser usada para fazer essa água, né? E eu preciso dessa molécula aqui do O2 somente um oxigênio. Então, o que a gente vai fazer? Essa ligação aqui, ela vai ser, na verdade, quebrada, tá? Bom, separei. Então, eu tenho um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, né? O que vai acontecer? Esse hidrogênio, ele também vai quebrar a sua ligação entre eles, né? E vai se ligar aqui, tá? Tá aqui, ó. Formou a minha primeira aguinha, ok? Beleza. Mas vejam só, né? Um oxigênio daquela molécula inicial, ela ficou sozinha, viajando ali na minha reação. Não pode acontecer isso, tá? Então, a gente vai ver que necessariamente, né, os átomos, eles devem estar estáveis. Então, se esse oxigênio antes fazia duas ligações, né, a gente vai ver que ele precisa realmente de duas ligações para estar estável. Então, essa forma aqui do oxigênio, a princípio, não existiria, digamos assim, né? Ou, enfim, não existiria. Significa o quê? Que para que eu, né, reaja esse oxigênio e deixe ele estável, eu vou precisar de mais um H2, né? Então, de novo, eu vou juntar esses dois e vou formar uma outra molécula de água. Bom, quando eu fizer isso, tá tudo certo, todo mundo reagiu, beleza. É isso que diz a equação química. Olha o que ela diz. Ela diz que eu precisei de 2H2, duas moléculas dessa, que foi o que a gente viu, para que eu consiga, né, consumir uma molécula do O2 e forme o quê? Duas águas. Foi isso que a gente viu, tá? Então, a equação química, ela diz exatamente isso, né? E ela segue sempre o que a gente chama ali de lei da conservação da massa. É por isso que a gente tem esses números aqui na frente, que é para dizer quantas moléculas dessa aqui eu precisei, né, para que essa lei da conservação da massa tivesse ok, tá? Fosse cumprida. O que mais que nós temos a respeito, então, das equações químicas? Nós temos a seta, tá? Então, a seta, ela está indicando, né, antes dela, quem está reagindo, depois dela, o que foi formado a partir daquilo ali, né? Quando ela tem somente uma direção, geralmente ela está dizendo que a reação ela é irreversível, tá? O que é irreversível? Significa que eu vou reagir esses dois primeiros aqui, vou formar aquele produto e eu não vou mais conseguir juntar aqueles, né, produtos que forem gerados, eu não consigo mais juntar e formar de volta os reagentes, tá? Simplesmente a reação ela só vai, né? Então, não tem como eu reverter esse processo. Às vezes, vocês podem ver, né, em alguns exemplos, que vai ter duas setas, uma que vai e uma que vem. Nesse caso, o processo é reversível, ou seja, eu tanto posso partir dessas substâncias que eu tenho no começo e formar X produtos, quanto esses produtos eles podem se recombinarem e formarem de volta os meus reagentes, tá? Então, esse é um processo reversível.
Nesse caso aqui da formação da água, é um processo reversível, tá? Mas eu não coloquei as duas setas para não complicar muito agora, então tô só ilustrando aqui para vocês, né? Então, eu só tô comentando caso vocês vejam essa questão das duas setas e não saibam exatamente o que que é. Que outra informação a gente pode ter também na equação química? Às vezes, em cima da seta, existem outras informações. Então, às vezes vocês vão ver, por exemplo, um valor de temperatura, um valor de pressão, né? Às vezes tem um triângulo, às vezes tem o desenho, assim, né, de uma outra estrutura química, por exemplo, uma outra molécula. O que que isso significa? Quando eu tenho uma outra molécula, geralmente essa molécula é um catalisador da minha reação, né? Ou seja, não é que ela participa da reação, ela não é exatamente um reagente, mas ela precisa, né, para que essa reação ela aconteça mais rápido, que não demore muito, né? Então ela vai participar ali, mas no final das contas ela vai voltar ao seu estado original e não vai influenciar em nada, né? Então eu só preciso dela para acelerar a minha reação. Se eu tenho triângulo, significa que eu estou precisando, para que a reação aconteça, fornecer energia térmica, senão ela vai demorar muito também. Se eu tenho um valorzinho de temperatura ou de pressão, né, vai significar que eu preciso estar naquelas condições para que a reação aconteça, né? Então, em cima da seta sempre vem, ou às vezes vem essas informações adicionais, né, que é para informar a pessoa, né, enfim, de condições que são necessárias para que aquela reação aconteça, tá? Ok.